Bom dia, meus irmãos. Estamos juntos aqui mais uma vez, gratos ao Senhor pelas oportunidades e bênçãos que Ele tem nos dado. E uma das bênçãos que nós devemos agradecer, irmãos, é o fato de nós termos esse tempo especial para aprendermos juntos a boa palavra do nosso Deus. Eu espero que você esteja dedicado, espero que você esteja empenhado em buscar o conhecimento do Senhor, até mesmo para que você possa estar sendo fortalecido durante esse tempo de isolamento. E nesta manhã, meus irmãos, nós iremos continuar, ou na verdade finalizar, a nossa série de mensagens, conselhos espirituais para a construção de um lar feliz. Até aqui, meus irmãos, baseado no texto de Efésios, capítulo 5 e 6, nós vimos pelo menos 4 princípios que nos ajudam aí na construção deste lar feliz. E rapidamente me permita relembrar os irmãos aí desses conselhos. O primeiro deles, nós vimos que o relacionamento familiar, ele deve seguir o bom exemplo do Senhor Jesus Cristo. E aí nós podemos encontrar essa base nos versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Efésios. Por sua vez, o segundo conselho do apóstolo Paulo que nós podemos buscar nesse texto é que nós devemos preservar a santidade no lar como convém a um lar santo. Então, em primeiro momento, você deve imitar a Cristo, mas, por sua vez, você deve preservar a santidade que o Senhor espera de você e também da sua família, baseado na sua palavra. O terceiro conselho, meus irmãos, nós devemos ser prudentes, seguindo no caminho da luz, porque os dias são maus. Então, o mundo está indo aí cada dia mais para a corrupção, né? É necessário que você e a sua família tome um caminho totalmente contrário, tome o caminho da luz, para que assim você não somente possa preservar a santidade, mas também você possa estar indo para o centro da vontade de Deus. O quarto conselho, meus irmãos, nós podemos encontrar nos versículos de 21 a 33, pois no lar nós devemos cumprir o padrão de hierarquia estabelecido por Deus, nos sujeitando uns aos outros. E este foi o último tema que nós tratamos, né? E aqui Paulo especificamente está tratando da questão da autoridade dentro do lar, tendo Deus como principal, o homem como cabeça, a mulher em submissão ao seu marido como sua auxiliadora idônea e os filhos também em obediência. E dando continuidade, irmãos, o quinto conselho para a construção deste lar feliz, nós podemos avaliar a partir do versículo 5 do capítulo 6, tá bom? Efésios capítulo 6, a partir dos versículos de 5 a 9. O quinto conselho é que é imprescindível que toda a família esteja disposta a obedecer ao Senhor. Para a construção deste lar feliz, é imprescindível que toda a família esteja disposta a obedecer ao Senhor. Vamos ler os versículos de 5 a 9 do capítulo 6 do livro de Efésios e logo em seguida nós estaremos fazendo uma oração aí, buscando a direção do nosso Deus para a sua palavra, tá bom? Então, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5, vai dizer o seguinte: Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Oremos neste momento, irmãos, buscando a direção do nosso Deus. Nosso querido e maravilhoso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos pelo fato de o Senhor ter enviado o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para poder nos trazer a garantia de uma vida eterna baseada na fé nele. E nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, porque é ela que tem nos fortalecido, consolado e animado nesses dias tão difíceis que o mundo tem passado. E quanto à nossa família, nós sabemos, ó Deus, que o relacionamento com o Senhor e também os princípios e mandamentos da tua palavra são a base que nós precisamos para a construção deste lar feliz. A nossa oração nesta manhã é pedindo, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos ajude, que nos fortaleça, para que assim, ó Deus, nós possamos, ó Deus, caminhar nos teus santos caminhos, mas também levar a nossa família juntamente conosco. Porque o nosso desejo, o desejo do nosso coração, é um dia poder dizer que eu, ou nós e a nossa casa,
serviremos ao Senhor. Essa, Senhor, que possa ser essa a tua vontade, pois é a oração que o teu servo faz. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, então o quinto conselho para a construção deste lar feliz é que é imprescindível que toda a sua família esteja disposta a servir ao Senhor. Meus irmãos, até aqui nós temos conselhos muito práticos que nos ajudam sim na construção deste lar feliz, que vão nos ajudar a construir este lar santo que todos nós almejamos. Porém, o que devemos compreender a essas alturas, meus irmãos, que para alcançarmos esse objetivo, é necessário que toda a família esteja disposta a colaborar. Porque se Cristo não reinar no lar e no coração daqueles que nele habitam, obviamente nós não poderemos construir este lar feliz. Meus irmãos, não há receita mágica. Eu não posso aqui dizer para os irmãos que você obedecendo os 4 primeiros princípios aí, você conseguirá levar a sua família diante de Cristo. Até porque nós devemos reconhecer que a construção deste lar feliz é extremamente difícil. Mas para isso, meus irmãos, para que isso de fato possa vir a acontecer, é necessário que você esteja disposto a seguir a Deus, mas também a sua família esteja disposta a seguir ao Senhor. Porque se Deus não reinar no lar e no coração daqueles que nele habitam, assim como eu já havia falado, nós não conseguiremos cumprir esse objetivo. Então, na construção deste lar feliz, é imprescindível que toda a sua família esteja disposta a obedecer ao Senhor. E essa é a aplicação que nós podemos fazer nas palavras do apóstolo Paulo, na continuidade desse texto de Efésios capítulo 6. Porque Paulo aqui, meus irmãos, ele está tratando sobre princípios que devem ser aplicados dentro dos lares cristãos. E nesse trecho em específico, ele está tratando do relacionamento entre os senhores e os servos. Porque naquela época ainda havia a escravidão. E nessa questão aqui, Paulo ele estava tentando orientar, principalmente aos senhores de escravos e os escravos, de como proceder agora na sua nova realidade na vida com Cristo. Porque Paulo, na verdade, ele estaria tentando ali trazer a harmonia entre os senhores dos escravos e os próprios escravos, para que não pudesse haver conflitos entre eles. E um claro exemplo do que está acontecendo aqui, você pode ver na carta a Filemon, porque ali Paulo está tratando com Filemon e Onésimo, que era o escravo, de como eles deveriam agora viver em harmonia, uma vez que os dois eram crentes em Jesus Cristo. E até mesmo para evitar qualquer tipo de constrangimento e conflito entre eles, Paulo aqui estava dando instruções de como eles poderiam manter a harmonia dentro do lar. E essa é a questão que nós iremos pegar aqui. Como que nós podemos manter a harmonia? O que nós devemos fazer para que o lar esteja aí dentro da vontade de Deus, sem conflitos, sem guerra, sem qualquer tipo de desavenças? A primeira dessas orientações, que serve como base para a nossa argumentação essa manhã, é que para mantermos a harmonia dentro do lar, nós devemos servir ao Senhor com temor e tremor. Para mantermos a harmonia dentro do lar, nós devemos todos servir ao Senhor com temor e tremor. Veja comigo o versículo 5 mais uma vez. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Meus irmãos, a intenção do apóstolo Paulo a essas alturas era evitar que os escravos, agora vivendo em novidade de vida, eles se rebelassem contra os seus senhores. Porque a ideia aqui é que eles poderiam estar fazendo mau uso da sua liberdade cristã e se rebelar contra os senhores, ou aqueles donos, os próprios donos deles, né? Então Paulo, nesse momento, ele está mais uma vez aplicando aqui o princípio de submissão tão repetidamente apresentado nesse texto, para que esses escravos não pudessem se rebelar contra os seus senhores. Pelo contrário, eles devessem obedecer com temor e tremor, como se estivesse obedecendo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo, em primeiro momento, ele tenta esclarecer esses servos que, embora no contexto espiritual eles estivessem em igualdade, porque agora eles eram irmãos em Cristo, eles não poderiam se esquecer que não deixaram de ser servos, e como servos, eles deveriam ser obedientes aos seus senhores. E esta, irmãos, é a mesma obediência que Deus espera receber, tanto de você
quanto da sua família. A sua família ela deve estar disposta a obedecer ao Senhor para que você possa construir este lar feliz. É necessário que todos nós venhamos a nos submeter à palavra de Deus, a obedecer os seus princípios, os seus mandamentos, até mesmo para que nós possamos encontrar harmonia dentro do lar. Não há possibilidade de sermos totalmente felizes se haver rebelião dentro do nosso lar, se haver desavenças dentro do nosso lar, se alguém não estiver disposto a obedecer ao Senhor dentro do lar. Porque, meus irmãos, a paz ela só reina onde Cristo habita. E por esse motivo é tão importante que todos os habitantes do lar estejam realmente dispostos a abrir o seu coração para Cristo. Um lar feliz, irmãos, é aquele que obedece a Deus. E pegando aí o princípio aplicado por Paulo, essa obediência ela deve ser com temor e tremor. E como líderes espirituais, nós devemos incentivar a nossa família a demonstrar toda a reverência diante desse grande Deus. E aqui não está aplicado apenas a questão do medo, tá bom? Mas nós devemos levar a nossa família a entender que Deus é a maior autoridade dentro do lar e que eles precisam demonstrar o devido respeito, a devida reverência diante desse grande e poderoso Deus. É por esse motivo, meus irmãos, que devemos nos esforçar a pregar o Evangelho. Isso desde muito cedo. Nós devemos levar os nossos filhos, até mesmo os nossos cônjuges, a entender que Deus ele merece ser respeitado, que ele deve ser reverenciado. E é por esse motivo que é tão importante, meus irmãos, que nós nos apeguemos a esses princípios que estão sendo aplicados aqui. Até porque, de acordo com a palavra de Deus, um lar que obedece a Deus, um lar que obedece ao Senhor, ele pode ser grandemente beneficiado por isso. E é justamente essa a nossa intenção essa manhã. Veja, por exemplo, alguns textos bíblicos que trazem essa verdade de forma mais evidente. Abra comigo aí no texto de Salmo, capítulo 112. Salmos, marque aí o texto de Efésios, capítulo 6, que nós já estaremos voltando. Mas abra comigo no Salmo 112 e vamos ler os versículos de 1 a 3. Salmo 112, versículos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, ou seja, se alegra nos seus mandamentos. A sua descendência, e aí já está entrando dentro do contexto familiar, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Versículo 3. Na sua casa há prosperidade e riquezas, e a sua justiça, ela permanece para sempre. Então veja, meus irmãos, que o salmista está apresentando aqui a mesma ideia que nós estamos tentando implantar dentro daquele contexto de Efésios capítulo 6, de que se você obedecer ao Senhor, de que se sua família obedecer ao Senhor, você terá um lar não somente em harmonia, mas terá um lar abençoado por Deus. Outro exemplo que nós podemos encontrar é o de Salmo 128. Salmo 128. E este todo salmo, tá bom? São 6 versículos aí, Salmo 128, dos versículos de 1 a 6. Pois mais uma vez o salmista vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Veja que aqui já está sendo aplicado o contexto, o princípio, desculpe, a respeito deste lar feliz, da construção deste lar feliz. Perceba que no versículo 1, tudo aí tem o seu início em você temendo a Deus, em você obedecendo ao Senhor. E aí no versículo 3, entra mais uma vez dentro do contexto familiar, as bênçãos compartilhadas para a nossa família. Versículo 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Que veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Então, meus irmãos, perceba aí que temer a Deus é o sinônimo de felicidade no lar. Temer a Deus é sinônimo de felicidade no lar. Porém, nós não devemos usar
esta obediência, até mesmo como forma de barganhar com a nossa família. Porque, voltando comigo para o texto aí de Efésios, capítulo 6, volte comigo, Efésios, capítulo 6, veja o princípio que Paulo está aplicando, porque ele diz aqui no versículo 5, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. E aí, mais uma vez, é necessário dizer que é preciso que toda a sua família esteja disposta a fazer isso. Porém, veja o final do versículo. Paulo diz que isso deve ser feito com sinceridade nos vossos corações. Ou seja, toda a família, ela precisa querer obedecer a Deus. O que Paulo está tentando dizer aqui para nós, irmãos, é que esta obediência, esse temor e tremor, ele não deve ser obrigatório, não deve ser algo imposto, mas deve ser algo voluntário, algo que sai do coração, com sinceridade do coração. Por isso, a segunda orientação que o apóstolo Paulo está apresentando aqui, irmãos, é que toda família obedeça a Deus, mas com sinceridade e vontade de coração. Com boa vontade, sinceridade e boa vontade de coração. Isso é o que nós podemos ver a partir dos versículos de 6 a 9. Porque diz o seguinte: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Como pais, irmãos, principalmente pais cristãos, nós temos aí naturalmente a tendência de pressionar, ou em alguns casos até mesmo obrigar a nossa família a obedecer a Deus. Como líderes e cabeças do lar, eu posso dizer que você tem todo o direito de exigir, de impor regras, até mesmo limites para a sua família. Em alguns casos, você até mesmo deve usar a sua autoridade para conduzir a sua família à casa de Deus, à obediência a Deus nesse sentido. É importante que você, como pai, não dê a opção, principalmente para os seus filhos menores, de ficar em casa. Você tem a responsabilidade como pai, como líder, de conduzir a sua família à igreja. Até mesmo aplicando aí o princípio de Provérbios capítulo 22, versículo 6, isso pode trazer benefícios, porque nós devemos ensinar as nossas crianças no caminho que devem andar, para que quando for velho, eles não venham se desviar dele. Então você pode usar a sua autoridade para levar e conduzir a sua família à casa do Senhor, para levar a sua família até os pés do Senhor Jesus Cristo. Porém, em algum momento, meus irmãos, nós devemos começar a observar se a nossa família, se os membros da nossa família estão fazendo isso de boa vontade. Ou se eles simplesmente estão obedecendo e indo para a igreja simplesmente para te agradar, ou para não ser pressionado pelos seus pais cristãos, para não ser constrangidos ou até ameaçados por causa dos seus pais que são crentes. E o grande problema, irmãos, é que quando eles tiverem a liberdade para fazer as suas próprias escolhas, eles farão as suas escolhas baseado não nos princípios bíblicos que você há tanto tempo tentou demonstrar, ou até mesmo obrigar eles a obedecer. Mas, provavelmente, eles seguirão as escolhas baseado no seu coração iníquo. Esse mesmo coração iníquo que por muitas vezes você tentou ignorar. O que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é que você deve ter a sensibilidade para tentar identificar o que está no coração dos seus filhos, para saber o que está no coração da sua esposa, até mesmo do seu marido. Porque, meus irmãos, não adianta obrigar, porque ninguém serve a Deus ou ninguém pode obedecer a Deus de uma forma forçada, por constrangimento, por ameaças. Isso é o que nós devemos aplicar dentro dessa questão. Paulo estava dizendo aos senhores de escravos que eles não deveriam ameaçar os seus escravos ao obedecer, mas eles deveriam instruí-los, orientá-los, ajudá-los a entender que o princípio da obediência é algo que agrada a Deus.
Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer é conduzir a nossa família para que eles possam servir a Deus com sinceridade e boa vontade de coração. Eles precisam querer fazer isso. E é por esse motivo que é tão importante que você revele cada dia mais a pessoa do Senhor Jesus Cristo dentro do seu lar, para que eles possam conhecer ao Senhor, para que eles, conhecendo a bondade, a misericórdia, a longanimidade, a santidade de Deus, eles possam se sentir motivados a servir ao Senhor que você também já está servindo. Nós devemos revelar aos nossos filhos que Deus, ele se importa conosco. Nós devemos mostrar a eles que Deus, ele quer o nosso bem, que ele é o nosso melhor amigo, o melhor amigo que nós podemos ter nessa vida. Nós devemos mostrar à nossa família que, como Criador e Rei sobre o universo, o nosso Deus merece sim o respeito e a reverência, porque Ele é grande e todo-poderoso. Mas nós também devemos mostrar à nossa família que Deus, mesmo sendo tão grandioso, Ele está próximo de nós e que deseja intimidade, que Ele está acessível para todos aqueles que o buscar. Nós devemos mostrar para a nossa família que nos momentos de perigo e de conflito e de qualquer tipo de problema, nós podemos buscar a ajuda de Deus para que possamos receber orientação, consolo, que possamos ser curados e que principalmente nós podemos ser salvos por Ele. Devemos levar os nossos filhos e a nossa família a observar a imagem da cruz, irmãos, onde o grandioso amor do Senhor Deus, ele foi revelado ao entregar a vida do seu Filho Jesus Cristo, para que, levando sobre si os nossos pecados, ele pudesse nos dar vida. Nós devemos ensinar, irmãos, a nossa família, que todo pecado é ofensivo contra Deus, mas que ele também está disposto a perdoar a todos aqueles que se arrependem. Muitos lares, eles não são felizes pelo simples fato de ainda não terem sido apresentados a Deus. E eu espero que essa não seja a sua realidade essa manhã. Eu espero que você, como crente em Jesus, como testemunha do Senhor, você esteja se esforçando a revelar, a apresentar este grandioso e maravilhoso Deus a quem você serve, para que a sua família de boa vontade, de bom grado, eles possam estar convencidos de que não há um outro caminho, de que não há um outro Deus, de que não há nada melhor nessa vida do que obedecer ao Senhor com temor e tremor. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é que quando a nossa família for revelado este maravilhoso Deus, aí sim nós podemos criar uma forte esperança em nossos corações de que não somente nós, mas toda a nossa família possa vir servir ao Senhor. Então, por isso que é importante nos atentarmos àquilo que Paulo diz no versículo 9. Pois ele diz aqui que nós não devemos usar a nossa autoridade para levar a nossa família a servir e obedecer a Deus por meio de ameaças. Porque ninguém, mais uma vez, deve ser obrigado a servir a Deus. Muito menos deve ser ameaçado a isso. Nós não podemos agir com a nossa família da mesma forma, por exemplo, como os católicos agiram quando chegaram aqui no Brasil com os índios, né? Eles obrigavam. Os índios, na verdade, não sabiam nem o que estavam fazendo, as escolhas que faziam. Eles simplesmente, por medo, por ameaças, por medo até mesmo da morte, de castigos, eles se convertiam ao cristianismo. E nós sabemos, irmãos, que isso não era sincero, não era a vontade deles. Eles gostariam de manter a sua mesma cultura. Agora, diferente do que acontece dentro do contexto de hoje, aí pegando um exemplo dos nossos irmãos que estão entrando dentro aí da selva, né, entrando dentro das tribos indígenas, eles pregam o Evangelho, eles apresentam o Senhor Jesus Cristo, eles levam o conhecimento da palavra de Deus a esses mesmos índios. E de forma voluntária, irmãos, esses índios eles se entregam a Jesus, de boa vontade do coração, porque eles compreendem que toda a sua velha tradição, na verdade, não serve para nada. Eles compreendem que não há outros deuses, não há um outro caminho que os possa conduzir aos céus, senão a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por esse motivo, mais uma vez, que nós devemos ser aplicados na apresentação desse Jesus dentro do nosso lar. Porque somente Jesus pode nos ajudar na construção deste lar feliz. Então, irmãos, na construção deste lar feliz, é imprescindível que toda a sua família venha obedecer ao Senhor. E você é o principal responsável por apresentar esse Senhor dentro do seu lar.
Na continuidade, e aí para nós finalizarmos as nossas argumentações e ideias a respeito desse tema, na construção deste lar feliz, os nossos lares devem ser fortalecidos e protegidos pelo Senhor. Este é o sexto conselho que a palavra de Deus traz para nós nesse texto de Efésios capítulo 5 e 6, para a construção de um lar feliz. Os nossos lares devem ser fortalecidos e protegidos pelo Senhor. Veja comigo, irmãos, os versículos de 10 até 24, tá bom? Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 24. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com toda intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, o sexto e último conselho para a construção deste lar feliz é que o nosso lar ele deve estar fortalecido e protegido pelo Senhor. Meus irmãos, como não poderia ser diferente, a construção desse lar feliz não será uma tarefa fácil. Na verdade, você terá que lutar, você terá que batalhar para que a sua família possa estar servindo a Deus, mas também para que eles possam ser felizes. E isso será em meio a muitas lutas, e até mesmo para resistir os fortes inimigos que tentarão lutar contra nós e contra a nossa família, nós iremos precisar da ajuda do Senhor. Você não poderá construir este lar feliz sozinho. Você não conseguirá resistir às investidas do inimigo sozinho. Você precisará obrigatoriamente da ajuda e do auxílio de Deus. E é para isso, meus irmãos, que Paulo está orientando os seus servos, os servos de Deus neste momento. A imagem apresentada pelo apóstolo Paulo nesses versículos é literalmente de um campo de batalha, tendo Satanás aí como nosso principal inimigo. E aplicando apenas o princípio apresentado por Paulo, nós devemos compreender que a nossa luta não deve ser contra a carne, mas principalmente contra Satanás e os influenciadores do maligno, né? E aí estou falando ou tratando das potestades, de todos aqueles que estão a serviço de Satanás para causar a desarmonia e as confusões aí dentro do lar. Meus irmãos, embora nós não podemos isentar cada pessoa a respeito de suas próprias ações, eles vão sofrer as consequências das suas ações, nós devemos também tentar compreender que eles são motivados a isso, que eles são influenciados a agirem de forma impiedosa, a agirem de forma iníqua, né? O que eu estou querendo dizer é que por trás de cada ação ruim, sempre há uma pegada do maligno. Meus irmãos, nós devemos estar atentos, assim como eu sempre tenho falado para os irmãos, nós devemos ser sensíveis para identificar onde estão as pegadas do maligno. E isso, infelizmente, irmãos, não tem sido observado até mesmo por muitos crentes. Porque crentes, eles estão destruindo as suas famílias ou até mesmo desistindo das suas famílias sem ter a disposição de lutar em favor dela. Meus irmãos, quando um homem e uma mulher se separam, obviamente eles não estão percebendo que este, desde o início, foi o propósito de Satanás. Quando os filhos se rebelam contra os seus pais, eles não estão percebendo que estão sendo influenciados negativamente por esse mesmo Satanás.
Quando o pai de família, ele não está disposto a lutar pela sua família, ou até mesmo ele foge da sua família em alguns casos, né? Ele também não está percebendo que esse é o desejo de Satanás. Porque Satanás, irmãos, ele não quer destruir apenas você, mas ele quer destruir o seu lar. Ele quer destruir as colunas que sustentam o seu lar. Ele quer destruir os princípios que você obedece, que você serve. Ele não quer que você seja feliz. Ele quer lhe destruir, mas ele também quer destruir toda a sua família. Porque ele é sagaz, porque ele é maligno, porque ele é o destruidor. É por esse motivo, meus irmãos, que nós precisamos da ajuda do Senhor. Não somente para identificar as pegadas de Satanás, mas também para lutar e resisti-lo. E isso é o que Paulo está apresentando para nós. Meus irmãos, se o desejo de Deus é abençoar as famílias da terra por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o objetivo de Satanás é destruir essas mesmas famílias. E para isso, incansavelmente, com o auxílio dos principados e potestades e as forças espirituais do mal, ele fará o máximo possível para impedir com que a sua família seja feliz. Ele fará o máximo possível para impedir que a sua família venha a ter o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que pode oferecer a felicidade dentro do lar. Então, quando você perceber que há uma falta de motivação da sua parte, quando você perceber que há conflitos, que não tem harmonia, você pode ter certeza que Satanás ele está trabalhando. Que as suas potestades, os principados do mal, eles estão agindo. Por esse motivo, é importante que você se levante como guerreiro, como servo do Senhor, para poder defender a sua família, mas também para poder resistir às investidas do maligno. E seja para a sua defesa, ou até mesmo para contra-ataque, o que Paulo está orientando para nós é que nós devemos estar guarnecidos por Deus. Por isso ele recomenda que nós usemos os equipamentos de Deus que, em sua infinita graça, o Senhor ofereceu para nós. Nós precisamos, em primeiro momento, estarmos revestidos da armadura de Deus. E isso é o que Paulo vai dizer aqui no versículo 11, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A ideia aqui, irmãos, é de plena proteção. Nenhum soldado ele pode entrar numa batalha sem estar devidamente protegido. Até porque ele pode aí correr o risco de ser atingido pelas flechas, pelos dardos do inimigo, né? E apenas aí, considerando um princípio bíblico que obviamente você já conhece bem, nós devemos lembrar que Satanás ele anda ao nosso derredor. Assim como Pedro aplica para nós em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, nós devemos estar sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário ele está andando ao nosso redor como um leão, rugindo, esperando apenas um momento para que possa nos destruir, para que possa nos tragar. E a ideia apresentada pelo apóstolo Paulo é muito parecida, porque ele traz uma ideia, ele faz uma analogia como se a sua casa, como se a sua cidade estivesse sendo sitiada, né? É aquela imagem dos exércitos inimigos ao redor de uma cidade, esperando, tratando ali, vendo planos para que possa invadir. Isso é exatamente o que está acontecendo neste momento com a sua própria casa, com o seu lar. Satanás, ele está ao seu redor. Ele está vendo alguma abertura dentro do seu lar, uma parte frágil, para que ele possa entrar e tentar destruí-lo. Então, é importante que nesse momento, em primeiro momento, você possa identificar onde está a fraqueza da sua casa, né? Onde está a fraqueza dentro do seu lar. Por sua vez, para você poder lutar contra esse inimigo, até mesmo não ser atingido pelas flechas do maligno, você precisa estar revestido da armadura de Deus. E é isso que Paulo está tentando nos orientar. Por isso é mais do que importante que nós estejamos muito bem guarnecidos de todos os demais equipamentos. E é isso que Paulo vai tratar a partir dos próximos versículos. E claro, irmãos, por causa do tempo, estarei economizando um pouco aqui as argumentações e apenas citando algum desses equipamentos. Paulo fala sobre estarmos cingidos com a verdade. O fato de cingir era basicamente a questão de uma túnica, né, que os soldados eles vestiam para poder ali colocar a sua armadura por cima. Então, nós devemos estar vestidos com a verdade. A verdade de Deus ela deve reinar dentro do nosso lar.
E não somente no princípio da verdade, do conhecimento da verdade, mas eu acredito também que a verdade ela deve ser usada entre os membros de uma família, né? Nós precisamos falar a verdade uns aos outros, é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos dizer a verdade aos nossos filhos, ao nosso cônjuge. Nós não podemos, irmãos, esconder a verdade um dos outros. Pelo contrário, ela sempre deve estar presente. Então é importante que você venha cingir o seu lar com a verdade de Deus. Por sua vez, Paulo vai dizer que nós devemos estar vestidos com a couraça da justiça. E este geralmente era o elemento que protegia o peito, né? Essa parte do peito da pessoa. Então era basicamente aquele equipamento que protegia essa área do corpo, o tórax, né? Então, por que é importante? Qual a aplicação importante que nós podemos fazer isso? Lembre-se que essa parte aqui do peito é onde está o seu coração. Então, se o seu coração é atingido, todo o corpo é. Então, principalmente aí nós podemos aplicar na questão dos sentimentos. Não permita que o inimigo venha atirar flechas e dados contra o seu coração, ferindo o seu sentimento, trazendo amargura. E essa, infelizmente, é a maioria das vezes quando acontece conflito, é quando nós não conseguimos controlar os nossos sentimentos, né? Nós ficamos com raiva, nós odiamos os membros da nossa família em algum momento, nós ficamos magoados e tudo isso procede do nosso coração. Então o que Paulo está dizendo? Vista a couraça da justiça. Aplique isso dentro da sua vida, irmãos, para que o seu coração possa estar protegido. E o fato de ele também estar dizendo a respeito da justiça, nós podemos aplicar como se fosse a questão da prática da verdade. Então, a prática da justiça é o que nos protege de estarmos com sentimentos ruins contra até mesmo a nossa própria família. Obedecer à palavra de Deus é o melhor remédio que nós podemos ter contra qualquer tipo de amargura, contra qualquer tipo de ira, contra qualquer tipo de sentimento faccioso que possa haver dentro do lar. Então, proteja o seu coração, obedecendo a Deus, na prática da justiça. Isso é o que basicamente eu posso aplicar aí nessa verdade que Paulo está apresentando. Ele também diz que nós devemos calçar os nossos pés com o Evangelho da Paz. E aqui, mais uma vez, reforço a ideia de você pregar o Evangelho dentro do seu lar. Porque é este mesmo Evangelho que vai trazer paz e harmonia à sua família. Nós devemos estar protegidos com o escudo da fé. E a pergunta que poderia fazer aos irmãos neste momento é: como que está a sua fé? Você tem sido um exemplo de fé para a sua família? Você realmente está fortalecido no Senhor? Você é daquele que confia no Senhor independente da situação e do momento? Nós precisamos ser exemplos de fé, até mesmo porque se nós não formos, irmãos, como nós poderemos influenciar a nossa família a confiar plenamente no Senhor? Paulo também diz que nós devemos vestir ou colocar o capacete da salvação. Eu espero que toda a sua família nesse momento já esteja revestida desse capacete. Mas lembre-se que se eles não estiverem, cabe você orientá-los e ajudá-los e mostrar que é necessário colocar esse capacete da salvação, até mesmo para que eles possam estar protegidos e salvos em Jesus Cristo. E, por fim, Paulo ele traz um princípio aqui importante, isso, claro, tratando a respeito desses equipamentos de proteção, mas a ideia aqui é que também não seria apenas de proteção, mas também, se for necessário, para lutar, porque ele diz que nós devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que você pode resistir ao maligno dentro do seu lar? Com a palavra de Deus. Lembre-se aí do exemplo do Senhor Jesus Cristo na sua tentação. Ele usou unicamente a palavra de Deus para fazer com que o diabo fugisse dele. E isso é exatamente o que nós podemos fazer. Então, quando você perceber uma certa situação acontecendo, avalie. Tem uma frecha dentro do seu lar? Tem alguma brecha que Satanás possa ter entrado? Identifique se há pegadas de Satanás dentro da sua casa, se ele já está causando desarmonia, conflitos. O que você deve fazer? Proteja-se primeiramente, mas depois use a espada do Espírito para fazer com que Satanás e os seus demônios fujam de dentro do seu lar. Pois é isso que o Senhor Jesus Cristo fez e é isso que nós devemos fazer. E claro, dando continuidade aí, o que Paulo vai dizer que também serve aí como uma boa base de proteção para nós e para a nossa família, está no versículo 18. Pois veja comigo mais uma vez o versículo 18, irmãos. Porque Paulo diz o seguinte: com toda oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, uma das ferramentas mais eficazes que nós temos para a proteção do nosso lar e até mesmo para a bênção dele é a oração. Eu acredito que você tem orado muito pela sua família. E o que Paulo está nos orientando a fazer é que você possa continuar orando e suplicando em favor da sua família e em favor de você mesmo. Isso deve ser feito com toda a perseverança. Isso deve ser feito com toda a aplicação. A oração, meus irmãos, de um justo, ela certamente será respondida pelo Senhor. Obviamente, a vontade do Senhor é soberana, é a vontade dele que irá prevalecer. Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. E se essa tem sido a sua oração, que o seu lar possa ser revestido pela paz e a alegria do Espírito Santo de Deus, se a sua oração é para que a sua família seja salva em Jesus Cristo, eu digo para você que vale a pena continuar orando. Porque nós temos inúmeros exemplos de pessoas que oraram durante anos em favor da sua família, em favor dos seus filhos, em favor de um cônjuge, e pela graça do Senhor eles alcançaram essa bênção. Meus irmãos, a oração neste momento não trará apenas proteção sobre a nossa família. Ela não apenas irá abrir as possibilidades para que eles possam ser salvos, mas eles também nos trarão esperança. Esperança de que nós e a nossa casa possa servir ao Senhor. Por esse motivo, continue perseverando em oração, para que você um dia, pela graça de Deus, possa ver o seu pedido sendo respondido por Ele. E isso tudo resultará em paz, porque é isso que Paulo vai dizer no versículo 23, na sua saudação final. Versículo 23 de Efésios capítulo 6. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se este seu lar, ele está disposto a obedecer ao Senhor com sinceridade e boa vontade de coração, se ele está sendo protegido e guardado pelo Senhor, obviamente, ele encontrará felicidade, paz, que é o que nós desejamos. Então, meus irmãos, apenas mais uma vez, trazendo à nossa mente aí os 6 conselhos que a palavra de Deus nos traz a respeito deste lar feliz. Em primeiro momento, você, no seu relacionamento familiar, você deve seguir o bom exemplo do Senhor Jesus Cristo. Por sua vez, você deve preservar a santidade no lar como convém a um lar santo. Você deve ser prudente, seguindo o caminho da luz, porque os dias são maus. O quarto conselho, você no lar deve cumprir o padrão de hierarquia estabelecido por Deus, se sujeitando uns aos outros. O quinto, é imprescindível que toda a sua família esteja disposta a obedecer ao Senhor. E por fim, o seu lar, ele deve estar fortalecido e protegido por este grande Deus. Sendo assim, o seu lar, com toda certeza, terá plenas condições de ser feliz. Que Deus abençoe, meus irmãos. E eu espero realmente que esses conselhos possam ter lhe ajudado na construção deste lar feliz e espero, quem sabe, receber notícias a este respeito de que, enfim, Deus respondeu a sua oração em vista à salvação dos membros da sua família. Vamos orar neste momento, meus irmãos, pedindo as bênçãos de Deus e agradecendo, na verdade, por tudo aquilo que Ele nos trouxe essa manhã. Oremos. Nosso querido e maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela tua boa palavra, pelos conselhos preciosos que o Senhor nos trouxe nessa série de mensagens. E nós esperamos, ó Deus, que nós possamos colher bons resultados, que nós possamos, ó Deus, ver a nossa família servindo ao Senhor de boa vontade de coração. Que o Senhor possa reinar dentro do nosso lar e dentro dos nossos corações, para que assim nós possamos ser felizes. Se há pessoas dentro desses lares, ó Deus, que ainda não conhecem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, através da tua palavra e Espírito, possa convencê-los do pecado e do juízo, mas também do amor precioso de Jesus, para que assim eles possam, ó Deus, se entregarem, para que assim eles possam realmente escolher servir a esse grandioso Deus que nós maravilhosamente servimos. Essa é a oração que faço, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, se essa palavra trouxe edificação ao seu coração e lhe ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas, até mesmo para que eles possam ter também conhecimento
desses conselhos e desse maravilhoso Deus a quem nós servimos. Então, que Deus abençoe e até mais tarde, até um próximo momento onde nós estaremos também mais uma vez compartilhando a boa palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe, irmãos, e até a próxima.